Bom, vamos falar então um pouquinho sobre interferência de ondas unidimensionais, né? E para começar a falar sobre isso, vou olhar para a seguinte situação, né? Então, imagine que eu tenho dois pulsos, um se deslocando da esquerda para a direita da tela e o outro vindo de encontro a ele da direita para a esquerda, tá? Então tá um indo de encontro ao outro, tá? E a pergunta é, o que vai acontecer quando os dois estiverem sobrepostos, né? Quando os dois ocuparem o mesmo lugar da corda? Né? E daí, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que rapidamente pensar aqui, né? Lembrar um pouquinho do que a gente já discutiu sobre o que acontece com os pontos da corda conforme o pulso passa. E para isso eu vou analisar esse pulso aqui, esse primeiro pulso. Então, vamos pensar aqui, vou redesenhá-lo, só esse primeiro pulso. Então eu tenho algo mais ou menos parecido com isso. Só para relembrar, né, a parte frontal, né, do pulso, ele está se deslocando para a esquerda, né, para a direita, desculpa. A parte frontal do pulso, ela faz com que os pontos da corda eles subam, né, eles tenham velocidade vertical ascendente. Ao mesmo tempo, a parte traseira do pulso, né, a parte de trás do pulso, faz com que os pontos pelo qual o pulso já passou, os pontos da corda, tenham um movimento vertical descendente. Ok? Então, basicamente, os pontos da corda estão subindo na frente do pulso e descendo na parte de trás do pulso. Né? E isso acontece também com o segundo pulso. Então, imagina que ele está vindo aqui, né? Então, deixa eu só desenhá-lo para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, na parte frontal, eu tenho um movimento ascendente dos pontos da corda. Na parte traseira, né, eu tenho um movimento descendente. Então, a cordinha está descendo, né? E só para lembrar, no ponto mais alto, a velocidade vertical ali do ponto da corda é nula. Né? Então, a pergunta é, né, vamos imaginar agora. Imagina que eu vou olhar para esse desenho, segundo desenho, um tempinho posterior, né? Ou seja, em um tempo no qual, só mudar a cor, num tempo no qual os pulsos já estejam praticamente sobrepostos. Então eu tenho mais ou menos isso aqui. Então eu tenho esse cara, esse pulso indo para a direita e esse pulso indo para a esquerda. Então se a gente pensar aqui nesse tempo deles quase se encontrando, eu posso olhar para as partes frontais desse pulso, desses dois pulsos, né? E as partes frontais elas estão puxando a corda lá para cima, nos dois casos. Então, o que vai acontecer quando um pulso encontrar o outro? Então, vou desenhar aqui na. Quando um pulso encontrar o outro, eles vão fazer com que a corda seja puxada para cima. Então, eu tenho algo, né, o que eu chamo de pulso resultante, que vai ter mais ou menos essa característica. Eu vou ter a soma das amplitudes dos pulsos que formaram esse pulso resultante. Né? O que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar aqui, de outra cor, se eu pegar aqui essa distância até esse eixo, eu tenho a amplitude desse pulso. Se eu pegar, considerando os dois pulsos idênticos, tá? Até o eixo eu tenho essa amplitude, que é igual. E se eu pegar essa resultante aqui, né, essa distância aqui, e eu fizer essa soma, eu vou chegar que a amplitude dessa onda resultante é igual a 2A. Ou seja, é a amplitude de um pulso mais a amplitude do outro pulso. Sempre que isso acontecer, sempre que isso ocorrer, eu tenho o que a gente chama, né, de interferência construtiva. Interferência construtiva. Então ela é
construtiva sempre que ela é construtiva sempre que os pulsos estiverem em concordância de fase, ou seja, estiverem em mesma fase. Então, se os pulsos estiverem mesma fase, eu vou ter uma interferência construtiva. Né? Com mesma fase, eu digo, se os dois pulsos ou mais, né, dois ou mais pulsos estiverem todos para cima ou todos para baixo da corda. Ok? Isso que eu quero dizer com mesma fase. O contrário pode ocorrer também. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, um pulso vindo em uma fase e o outro pulso vindo em o que a gente chama de oposição de fase. Né? E aí, quando eu tenho isso aqui, se eu fizer a mesma análise, né, eu vou ter o que a gente chama de interferência destrutiva. Então, vamos olhar para o desenho, né, para ver como que fica isso. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem, nesse momento, então, dois pulsos em oposição de fase, né, ou seja, um está para cima, outro está para baixo. Né? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente. Né? Então, as partes frontais aqui dos pulsos, no caso do primeiro pulso aqui, né, que está indo para a direita, ele está puxando os pontos da corda para cima, enquanto a parte traseira puxa os pontos da corda para baixo. O que está acontecendo no outro pulso, né? O outro pulso está com a fase invertida em relação ao primeiro. Então os pontos frontais aqui desse pulso estão puxando a corda para baixo. E a parte traseira aqui do pulso puxa os pontos da corda para cima. Ok? E a pergunta é, o que vai acontecer quando os dois pulsos estiverem sobrepostos? Né? Então vamos fazer um desenho aqui só para a gente ter uma... Vou imaginar um ΔT maior, né? Então eles estão mais próximos. Então eu tenho aqui esse pulso indo para a direita, esse pulso indo para a esquerda. Então a tendência aqui do primeiro pulso, né, o pulso de cima, é puxar a corda para cima. Só que ao mesmo tempo que ele tenta puxar a corda para cima, o segundo pulso puxa a corda para baixo. Isso significa que no momento em que os dois pulsos estão sobrepostos, eu vou ter algo desse tipo aqui. Então a minha corda vai ficar basicamente esticada. Né? Enquanto um pulso passa pelo outro, né? Enquanto um pulso interfere com o outro, a corda fica esticada. Né? O primeiro pulso tenta puxar a corda para cima, o segundo puxa para baixo. E aí a resultante disso, né? Então se eu pensar aqui em termos de amplitude, eu vou ter uma amplitude aqui positiva, né? Mais A, vou chamar de mais A. E aqui eu tenho uma amplitude negativa. Por que negativa? Porque ela está em oposição de fase em relação à primeira. Então uma é positiva, outra é negativa. Na hora que eu somo, né, para pensar na amplitude resultante, né? Se eu pensar no A resultante, eu vou ter mais A menos A. E aí isso aqui, no momento da sobreposição, isso aqui vai me dar zero. Né? Me dar zero significa que a minha corda, por um momento, ela fica esticadinha. Né? Esse tipo de interferência a gente chama de interferência destrutiva. Tá? Então, a interferência destrutiva é quando os pulsos estão em oposição de fase. Né? Ela vai ocorrer quando os pulsos estão em oposição de fase. Deixa eu só colocar aqui. É importante dizer aqui que após a interferência que ocorre em um dado momento, os pulsos seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Né? Então, se eu for desenhar
essa corda, né, depois de tudo ter ocorrido, deixa eu só fazer uma separação aqui, depois de tudo ter ocorrido, eu vou ter o quê? Qual vai ser o perfil que eu vou ver? Eu vou ver um pulso aqui para baixo e um pulso aqui para cima. Né? Esse pulso que está para cima vai para a direita da tela, o pulso que está para baixo para a esquerda da tela. Eles passam, continuam com o mesmo formato que eles tinham no início, né? E segue cada um seu caminho com a sua velocidade inalterada e tudo mais, tá? Então, eles interferem tudo, você cria uma interferência destrutiva nesse caso, mas após a interferência, cada um segue o seu caminho, tá? Isso vale na interferência destrutiva, isso vale na interferência construtiva, ok? A gente vai dar uma olhada agora na simulação, que a gente consegue ver essa interferência ocorrendo, vamos dizer, o movimento disso, né? Então a gente vai dar uma olhadinha no próximo vídeo nessa simulação.